Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? No alto do seu desespero, Bolsonaro apela ao Lula para que o Lula conceda perdão, anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Gente, o desespero do Bolsonaro é muito grande. Por quê? Porque ele anda percebendo que ele não será o candidato em 2026. E isso está o deixando desesperado. E desesperado por quê? Porque ele está vendo agora Tarcísio de Freitas surgindo como um nome para substituí-lo. Caiado, que até então era o aliado do Bolsonaro, agora também diz que será candidato à presidência da República em 2026. Então, essa lacuna aberta que o Bolsonaro deixou, vão tendo nomes da direita que vão preenchendo essas lacunas. Então, o desespero dele é total. Alguém sedento por poder está vendo todo, entre aspas, o império que ele construiu, está tudo indo abaixo. Então, diante desse cenário, que para ele é desesperador, e para piorar a situação dele, o Lira ainda adiou a votação desse PL aí da anistia. Então tudo leva a crer de que ele está sem saída, está no desespero total, está sem saber o que fazer. E aí, diante disso, ele apela ao Lula. E olha aonde chegamos. O que zombava do Lula, o que dizia que o Lula era um ex-presidiário e dizia isso zombando, agora ele vai apelar talvez ao lado que o Lula tem de melhor, que seja o lado humano. E aí ele diz, olha, eu não gostaria de ser o pai desse projeto, desse PL, gostaria que alguém do PT fosse. E apela ao Lula dizendo, eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar essas pessoas. Será que ele não tem coração? Não sabe ele que essas pessoas que estão presas são humildes? Vamos começar por aqui. Primeiro, gente, que Bolsonaro não está pensando nessas pessoas. Eu vou deixar aqui claro. Ele está pouco se lixando para essas pessoas aí dos atos do 8 de janeiro. A preocupação é só com ele. Porque ele sabe que se acontecer de esses presos serem anistiados, ele também levaria vantagem nisso. Segundo, o Lula jamais faria um negócio desse. Primeiro porque o Lula não é a justiça, o Lula é o poder executivo do país. E segundo, que os atos golpistas do 8 de janeiro foi contra quem mesmo? Foi contra o Lula. O Lula foi o grande prejudicado na história. Porque se eles tivessem conseguido dar o golpe de Estado, quem é que eles teriam derrubado do poder mesmo? O Lula. E em terceiro lugar, essas pessoas não são de bem, como eles dizem. Essas pessoas são golpistas. Essas pessoas quebraram o patrimônio público. Havia peças ali raríssimas, históricas. Eles quebraram. E Bolsonaro várias vezes se referiu a dar o golpe com a senhorinha de Bíblia. Não, não tinha senhorinha de Bíblia. Tinha gente violenta. Tinha gente capaz de qualquer coisa. Destruíram tudo. Essas pessoas não são humildes, não são de família, como ele diz. Essas pessoas são criminosas. Não tem que anistiar ninguém. Não tem que dar a essas pessoas uma oportunidade de fazerem novamente. E muito menos ao Bolsonaro, que é o principal interessado. Ei, Bolsonaro, a casa está caindo para você.
Porque o que Bolsonaro está desesperado? Ele chegou até a dizer que é uma utopia uma direita sem ele. Essa utopia vai virar realidade, Bolsonaro. Esse horizonte que você diz que é utópico deixará de ser utópico. Porque a direita seguirá sem você. Já escreva aí. Vocês, bolsonaristas que estão por aí acreditando nessas balelas, já escrevam aí. A direita continuará sem Bolsonaro. Porque outro irá assumir o posto dele em 2026. Portanto, Bolsonaro está chegando ao fim. E no alto do seu desespero, ele teve coragem de apelar ao Lula, o principal prejudicado por tudo que ele tramou. Por tudo que Bolsonaro fez, a intenção era prejudicar o Lula. Eleito democraticamente, com mais de 60 milhões de votos. E agora tem coragem de pedir ao Lula que anistie essas pessoas e também ele? Nem sentido não faz. Para quê? Para em 2026 tentar o golpe de novo? Atacar as urnas de novo? Aliás, eu acho tão interessante que nessas eleições, como quem levou mais vantagem do que as esquerdas foi a direita e um pouco de alguns partidos da extrema-direita, interessante que eu não vi ninguém reclamando de urna eletrônica. Eu não vi ninguém atacando o STF, o TSE. Interessante. Então, essas pessoas, Bolsonaro e sua turminha, começam a ir para aquilo que a gente falou aqui várias vezes no canal, para a lata do lixo da história. Precisa ser uma onda que passou pelo país, mas que a gente já deixou para trás. E ele está num desespero assim absurdo, porque ele está vendo que não existe saída, não existe anistia, não existe reverter a inelegibilidade, não existe reversão de nada. E a justiça está cumprindo o seu papel. E qual que é o papel? Tirar do jogo todos aqueles que não seguiram as regras do jogo. Porque quando alguém entra num jogo, seja ele qual for, a primeira coisa que a gente fica ciente é das regras. E quando você está jogando, você não tem que querer mudar as regras. E foi o que Bolsonaro fez. Tentou destruir as regras do jogo para jogar dentro das regras dele. Aí agora vem apelar. Olha, Bolsonaro, você pode apelar aos céus, pode apelar aos ETs, você pode apelar a quem você quiser. Não vai ter jeito. Eu costumo dizer que arque com o seu erro. Isso chama-se lição, para que você aprenda a um dia na vida respeitar a democracia. Porque o seu histórico, Bolsonaro, o seu histórico na política foi de sempre desrespeitar as regras, a democracia, o jogo político, os adversários. Horas, você quer agora apelar ao Lula? Lula esse que você não teve coragem nem de reconhecer a vitória dele até hoje, Bolsonaro? Você não quis passar a faixa? Quantas vezes ofendeu o Lula e agora você vem apelar a ele? Me poupe, Bolsonaro. Se tem uma pessoa que jamais você deveria apelar, é ao Lula. E tem mais. Tá aí uma coisa que Lula não faria jamais. Porque anistiar golpista é dar a oportunidade deles fazerem novamente. E a gente não quer isso, o Lula não quer isso, o Brasil não quer isso. Portanto, gente, quero encerrar dizendo, contente-se, Bolsonaro.
alguém tomará o seu lugar. Você passou. E quem sabe assim, isso sirva de lição para você e para todos os golpistas. E os que estão presos não têm que sair, não tem que ser perdoado, anistiado. Porque se perdoar e tiver a oportunidade, eles fazem de novo. Porque essa gente se acostumou a ter um golpista falando o tempo inteiro desse assunto. E eles não querem mais respeitar a democracia. Eles querem o tempo inteiro ter alguém que jogue contra as instituições, contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, contra os poderes da República. Mas parece que o fim do Bolsonaro politicamente está chegando ao fim. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Por um valor bem baixinho por mês, você ajuda esse canal a continuar produzindo conteúdos diariamente. Tá bom? Muito obrigado.